Bom dia, Graça e Paz. Eu sou o Marco da Isabel. Eu sou a Isabel do Mar. Estamos aqui para mais um Manhã em Família. O assunto desta Manhã em Família é quando Deus não responde da forma que esperávamos. E quantas vezes, né, a gente passa por situações que a gente não entende a resposta que está tendo, né? Eu agi corretamente, eu fiz tudo certo, tudo que eu sabia que era correto e agora estou passando por essa situação difícil. Quem nunca passou por isso, né? E na Bíblia a gente vê uma história muito difícil, né, de Jó. Jó era um homem justo, correto. O próprio Senhor testemunha de que ele é justo e correto. E, no entanto, ele passou por uma luta muito grande. E ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus filhos, perdeu a sua saúde. E no meio de toda essa situação, né, a Bíblia mesmo fala que ele não pecou contra o Senhor, ele permaneceu firme. Porém, ele começou a ter questionamentos que revelou lá dentro do seu coração uma segurança nas suas atitudes. Será que é isso que Deus espera da gente? Que a gente tenha segurança nas nossas atitudes? Ou a nossa segurança tem que estar só em Deus? Então, para isso, a gente vai estar analisando um pouquinho o livro de Jó. Exatamente. Nós vamos ler Jó 23, a partir do versículo número 2, assim, ó. Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia com que palavras ele me responderia, entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo, segundo a grandeza do seu poder? Não, ele me atenderia. Então nós vemos aqui uma grande segurança de Jó, de chegar, de tentar encontrar Deus para poder chegar diante de Deus e colocar os seus argumentos, colocar o seu entendimento, colocar as suas razões diante de Deus. E numa certeza de que Deus o atenderia, que Deus iria atender os seus questionamentos, iria olhar para as suas atitudes, ia olhar para as suas virtudes e tirá-lo daquela situação. E a gente vê assim, que Jó tentou botar Deus dentro do seu padrão humano, né? Ele diz assim, eu quero um lugar para me encontrar com o Senhor. Aonde eu posso me encontrar com Ele? Porque eu vou apresentar minha causa e Ele vai ver que eu estou sofrendo isso injustamente. E aí ele fala assim, se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não percebo. Se Ele age à minha esquerda, não vejo. Se Ele esconde à minha direita, não enxergo. Mas Ele sabe o meu caminho. Se Ele me provasse, eu sairia como ouro. Então Jó tem uma certeza de que a sua atitude é correta e realmente a sua atitude, elas eram corretas. O importante é que realmente as atitudes dele eram corretas. Mas Deus tinha algo muito maior para a vida dele, que era a intimidade de um para com o outro, de Deus para com o homem, do homem para com Deus. E também de tirar aquela questão assim do automerecimento, né? Porque quando a gente para pensar, Jó, no meio de tanta certeza de agir errado, ele acabou caindo numa situação de eu sou vítima da situação. E será que Deus quer que a gente fique nessa situação? Eu sou vítima? Eu fui vitimado? Será que é esse o posicionamento que Deus espera de alguém que tem intimidade com Ele? E aí a gente vê que Jó chegou a Deus cheio de perguntas. E Deus respondeu a Jó exatamente igual a Jó chegou a ele. Respondeu com perguntas que mostravam o quanto que Jó não podia confiar na força do seu braço. Exatamente, Jó 40, versículo 7, diz assim, ó, cinge os lombos como um homem, ou seja, que Deus chama Jó para um posicionamento, te veste como um homem, pois eu agora lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus, você pode trovejar com a voz como ele troveja? Ou seja, que Deus chega e coloca Jó no seu devido lugar. Ou seja, não é na força do teu braço, não é nas tuas atitudes, não é no teu merecimento. Jó, você é um homem. Você é limitado como homem. Não te coloca numa posição de vítima. Posiciona-te, cinge os lombos como um homem. E agora Deus começa a fazer perguntas. E até Deus diz assim para Jó, quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todo o céu é meu. Está lá em Jó 41, versículo 11. Então a gente vê que Deus começa a responder para Jó. Uma passagem também que diz lá no capítulo 40, no versículo 15,
né? Deus dizendo para Jó, contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo e come erva como boi. Aí Deus começa a falar ali da força do hipopótamo, né? Observa o hipopótamo, ele é forte, ele é assim, um dos animais mais fortes. Mesmo assim ele come erva com boi. Ou seja, Deus não criou um pasto diferente para o hipopótamo porque ele era poderoso, né? Deus criou o mesmo pasto. Então Deus está dizendo, Jó, tu pode ser justo, tu pode fazer tudo corretamente, mas tu não vai ter um pasto melhor que o outro. Todos os seres humanos estão sujeitos a situações, a tentações. E como que nós vamos reagir a isso, se sentindo vítima da situação? Essa é a pergunta, porque muitas vezes a gente pode agir até mesmo para com Deus, de uma forma como se fosse por merecimento. E a gente vê em Zacarias 7:2 que o povo diz assim, ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem e Meleque a seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas, devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como tem feito por tantos anos? Olha a pergunta do povo para Deus. A gente jejua, Senhor. A gente chora na tua presença. Devemos continuar fazendo isso? Vamos continuar chorando? Vamos continuar chorando? Vamos continuar fazendo as nossas práticas espirituais em troca de merecimentos? Aí olha a resposta de Deus. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, pergunta a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmo que comem e bebem? Aí Deus começa a questionar assim, peraí, vocês estão fazendo as coisas porque querem um benefício próprio? Ou porque tem uma intimidade comigo? E essa foi a pergunta ali para Jó, né? Assim, peraí, tu tá querendo medir força comigo? A tua visãozinha é de ser humano, a minha visão é de Deus. Não tem como Deus medir força, não. Nós estamos falando de coisa totalmente diferente. É claro que a gente não vai dizer assim, aceita tudo, não tenha dúvidas. É claro que todo ser humano vai ter momentos de dúvida, que vai questionar o Senhor, mas entenda, você é criatura, você não é o Criador. Não contenda com o Criador. Aprenda a extrair o melhor. E quando passar por situações difíceis, não caia no vitimicismo. Porque o vitimicismo, você se põe no lugar de Deus. Você acha que é mais esperto que Deus. Por quê? Porque eu fiz, eu mereço. Eu quero uma resposta, as coisas têm que ser da forma como eu estou vendo. Não, Deus continua sendo soberano. E a sua confiança tem que estar em Deus e não em si próprio. Né? Então foi essa a principal lição ali de Jó. E tão interessante que no final, quando Jó, em 42, capítulo 42, no versículo 5, que Jó fala assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó chegou à conclusão, eu achei que eu conhecia, mas eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho intimidade contigo. Agora eu entendo que Deus é soberano e que se Ele permitiu a situação, por mais que eu não entenda, o meu posicionamento ainda é de adorá-lo. Por quê? No Salmo 121:1. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor é grandioso, o Senhor é grande, Ele pode socorrer. Ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar reclamando a minha dor, o meu problema, a minha situação, recorre a quem pode alcançar com o socorro. Elevo os meus olhos para os montes. Está difícil a situação? Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita. Nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guarda você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e sua entrada, desde agora e para sempre. Então a gente vê que Deus cuida de nós. A nossa força, ela não tem que estar baseada
na nossa mão, é na confiança do Senhor. E muitas vezes as pessoas ficam abatidas por não entender as respostas de Deus. Então, só mais um salmo para a gente entender. No Salmo 34:3 diz assim: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Olhar para quem? Para o Senhor. O que a gente tem que fazer quando a resposta não é o que a gente queria? Olha para o Senhor, não olha para si. Se você olhar para si, você vai sentir pena de si mesmo. Você vai olhar para a circunstância. E não é esse o chamado que nós temos. Nós temos o chamado de olhar para o Senhor e continuar confiando na sua grandeza, na sua sabedoria, e que se Ele permite, Ele sabe por que permite. E nós temos que estar confiantes nele, não em nós. E nós oramos que você tenha sabedoria para permanecer firme no Senhor, sem murmuração, sem reclamação, mas louvando a Deus, adorando a Deus, buscando a sua presença, buscando quem pode realmente alcançar o socorro, alcançar a solução dos problemas. Que Deus abençoe o teu domingo, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.